Facebook do Diário Catarinense e no YouTube da CBN Diário. Faltando mais de um ano para as eleições presidenciais de 2022, o cenário político no Brasil já mostra aí uma corrida acirrada. E é nesse clima que a ENC começa a fazer entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Hoje vamos entrevistar o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que estará neste final de semana em Santa Catarina. Participam também da entrevista os meus colegas Matheus Boaventura e Anderson Silva. E, governador Dória, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde Anderson, boa tarde Matheus, boa tarde a todos que nos acompanham aí em Santa Catarina, o estado que está também no meu coração. Creio que todos sabem, eu tenho 3 filhos, metade do sangue dos meus filhos é catarinense. Com um enorme orgulho, sou casado com uma catarinense há 27 anos, de Pinhalzinho, do oeste de Santa Catarina. Portanto, Santa Catarina povoa, felizmente, a minha casa. O senhor estará, obrigado aí pela gentileza mais uma vez na entrevista, o senhor estará em Santa Catarina neste sábado, vai ter uma agenda com o governador do estado, Carlos Moisés da Silva, e também com lideranças, com correligionários, né, do PSDB, fazendo, aliás, o mesmo roteiro, né, que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do mesmo partido o senhor fez. O que representa essa viagem para Santa Catarina para quem está aí no radar como presidenciável? Renato, representa o compromisso, primeiro do meu partido, do PSDB, depois meu como pré-candidato à presidência da República. Santa Catarina é um dos estados mais importantes economicamente, socialmente, institucionalmente do Brasil. Santa Catarina tem uma tradição na produção rural, produção industrial, produção de tecnologia, serviços, logística, turismo, é um exemplo de estado. Aliás, cada vez que eu vou a Santa Catarina, eu já fui dezenas de vezes a Santa Catarina, eu volto mais impressionado com a capacidade de trabalho, a capacidade de reação às adversidades. É o estado, talvez, brasileiro que melhor reagiu às piores adversidades que surgiram. Estamos aqui excluindo esta pandemia, porque essa pandemia afetou a 262 países do mundo e ao Brasil como um todo, mas circunstâncias climáticas que já vitimaram regiões de Santa Catarina, impressionante a capacidade de reação do povo catarinense. Ao invés de sentar e chorar, se levantaram, arregaçaram as mangas e foram trabalhar, reconstruir cidades, reconstruir obras, fábricas, fazendas, estruturas, igrejas, escolas, hospitais, pronto-socorros. Um exemplo para o Brasil, e eu digo isso com conhecimento de causa. 27 anos de casamento com uma catarinense, eu vivenciei, presenciei, inclusive, momentos difíceis em diferentes regiões de Santa Catarina, e o exemplo de altivez, de tenacidade e de trabalho. Quero dar aqui esse testemunho. Então, como pré-candidato à presidência da República, primeiro eu tenho o dever de visitar todos os estados, depois de visitar Santa Catarina, estado onde eu tenho muitos amigos, e perdi, talvez, o meu melhor amigo catarinense, Luiz Henrique da Silveira. Faço aqui homenagem a ele, a Dona Ivete, que talvez esteja nos ouvindo, e que é suplente de senadora da República, e que é uma pessoa pela qual eu nutro uma admiração, uma estima enorme. Aliás, troco mensagens com ela quase que diariamente. A idade não impede a Dona Ivete de ser digital e estar conectada com o mundo. E comigo, ela está, e é pelo WhatsApp que eu falo com a Dona Ivete. E pelo coração, falo com o Luiz Henrique da Silveira. E tem um catarinense como secretário de Turismo, Vinícius Lumertz, ex-presidente da Embratur, ex-ministro do Turismo e um brilhante secretário de Turismo aqui no estado de São Paulo. Ele conhece o que faz e foi exatamente o aprendizado em Santa Catarina como secretário, assessor, depois secretário de Luiz Henrique da Silveira, depois como presidente da Embratur, foi também presidente do Sebrae e ministro do Turismo. E aqui, Renato, eu concluo que a minha gestão aqui à frente do governo de São Paulo é uma gestão coletiva, múltipla. Nós temos 22 secretários de Estado, 8 não são do Estado de São Paulo, são de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Amazonas, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, outros estados, não importa, são brasileiros que conhecem aquilo que fazem. Por isso temos um secretariado tão eficiente, tão competente, que produz um bom governo em São Paulo. E nós não fazemos aqui a gestão nem partidária e muito menos ideológica. É a gestão da eficiência para servir bem a população.
Governador, boa tarde. A gente vive esse cenário de polarização no país, não é de hoje, né? A gente vai ter esse cenário para eleição em 2022, se acirrou ainda mais desde a eleição Dilma e Aécio, com aquela diferença pequena no segundo turno, e agora está desenrolando. Como criar um plano para a campanha e propostas, temas que agradem lados tão opostos? Bem, Matheus, boa pergunta. A pergunta é muito apropriada. Primeiro, eu não estou aqui para agradar lados, eu estou para fazer aquilo que é necessário para o Brasil e para os brasileiros. Eu não tenho preocupação com popularidade, muito menos com populismo. Eu não faço gestão pública, depois de 45 anos na vida privada, para fazer média com quem quer que seja. Eu tenho que fazer boa gestão, bom governo, e trabalhar principalmente para os mais pobres, os mais humildes, os mais vulneráveis. Essa é a maior responsabilidade de um gestor público, ainda num país pobre. Aliás, pobre e empobrecido pela pandemia, e lamento dizer, pelo mau governo atual, que é o governo Bolsonaro, que é desatento, distante da realidade triste de um país empobrecido, com quase 20 milhões de pessoas desempregadas, com 564 mil, agora já 565 mil mortos pela pandemia, e mais de 10 milhões de pessoas que têm dificuldade para comer. 10 milhões de brasileiros, Matheus, dormem à noite sem saber se vão acordar, porque não tiveram alimentação, não tiveram o que comer nas suas casas. Então, a prioridade de qualquer governante, principalmente a quem pretende ter o voto para disputar a presidência da República, tem que priorizar os mais pobres, geração de emprego, geração de oportunidade, apoiar o empreendedorismo, estimular o investimento privado, mais privado e menos público. O setor privado é que move este país, e eu sou um liberal convicto, embora não seja nem de esquerda e nem de direita. Dialogo, e logicamente temos que dialogar sempre, principalmente em busca do melhor, mas distância dos extremos. Eu quero ser distante de Lula e de Bolsonaro. Há pessoas que podem me criticar por isso, mas essa é a minha posição, Matheus. Eu não sou Lula, nem Bolsonaro, nem horror, nem terror, nem extrema esquerda, nem extrema direita. Eu sou a favor da conciliação, da paz, da harmonia, do entendimento e principalmente de um projeto que resgate o Brasil. Eu já mencionei pelo emprego, pela educação, e é o que estamos fazendo aqui em São Paulo. Não é uma promessa para o futuro, é uma realidade que temos em São Paulo. Quando eu assumi o governo em janeiro de 2019, Matheus, nós tínhamos aqui 263 escolas de tempo integral. Todos sabem, vocês, como bons jornalistas e comentaristas, sabem que o ensino público brasileiro, se não for feito com qualidade, com escolas de tempo integral, nós não vamos mudar o Brasil, nós não vamos mudar essa triste realidade de diferenças sociais e de empobrecimento dos mais pobres. E é com a escola de tempo integral que nós mudamos isso. Hoje, nós temos em São Paulo 1.855 escolas de tempo integral. Repito, 1.855 escolas de tempo integral, 8 horas de aula, o dobro do salário dos professores, educação física, educação cultural, educação do inglês para todos, o inglês é obrigatório, e o inglês sendo oferecido para que os alunos aprendam inglês. Eu sei o que é o inglês, a diferença que fez na minha vida, por saber inglês e a oportunidade que tive de estudar no exterior, exatamente porque eu tinha o domínio do inglês. Eu quero que todas as crianças pobres, todos os jovens humildes aqui do estado de São Paulo, que frequentem uma escola pública, possam sair da rede pública falando inglês, tendo um ensino digno, que os coloque em condição de igualdade para conseguir um emprego de qualidade ou se tornarem empreendedores e tenham também orgulho daquilo que aprenderam e tenham também a perspectiva de esperança e a esperança de um país melhor. É o que eu penso, pelo menos do ponto de vista desses principais pontos que eu acabo de mencionar aqui. Governador, boa tarde. O senhor focou aí na questão do pós-pandemia e também dessa situação que a gente está vivendo dos brasileiros empobrecidos, ainda mais empobrecidos. O governo Bolsonaro anunciou há pouco um reforço no Bolsa Família, mudou de nome, Auxílio Brasil. O senhor, como presidente da República, e como o senhor projeta isso para o futuro, né, se elegendo ou concorrendo a presidente, como ajudar as pessoas, como fazer com que as pessoas tenham renda? Passa por uma mudança em programas como Bolsa Família ou não? Qual é a sua projeção para isso, governador? Anderson, primeiro é falar a verdade, depois praticar a verdade, e não o populismo, não o oportunismo, não algo feito para crescimento de índice de popularidade com objetivo eleitoral. O Brasil precisa de políticas públicas de longo prazo, não políticas públicas de curto prazo.
Reconheço que, diante de uma pandemia, o aumento da pobreza, da miséria, dos desvalidos, das pessoas que perderam seu emprego, perderam suas casas, vivem em situação de rua, precisem de apoio, e este apoio é um apoio circunstancial que precisa ser feito. Mas políticas públicas de longo prazo exigem investimentos, exigem o apoio ao setor privado, mais privado e menos público. O setor privado é o que mais emprega no Brasil. E dou um exemplo, aqui nós temos a Bolsa do Povo em São Paulo. E sabe quanto pagamos na Bolsa do Povo? R$535. Não são 200, nem 300, ou os 400 que o auxílio emergencial, ou a Bolsa Bolsonaro, ou seja lá o nome que se pretenda ter. Mas aqui as pessoas são, a contrapartida tem que trabalhar. As pessoas não vão receber dinheiro aqui sem trabalhar. São Paulo paga, sim, paga na Bolsa do Povo aos mais pobres, a estas pessoas vulneráveis, mas elas têm que devolver com trabalho. E é nisso que eu acredito. Simplesmente destinar recursos para as pessoas sem que elas possam produzir, sem que elas tenham o orgulho de dizer trabalhei e ganhei. Não. Ajudar, apoiar pessoas em situação de rua, as pessoas que infelizmente são vítimas das drogas, as pessoas que, pela sua deficiência, não conseguem emprego, perfeito. É responsabilidade do governo abrigar, acolher e apoiá-las. Mas fora disso, é o trabalho que precisa ser remunerado. E aqui em São Paulo, pagamos, repito, R$535. Mas aquele que recebe a Bolsa do Povo tem que devolver com suor, com trabalho e com dignidade. É isso que me diferencia do presidente Bolsonaro, entre outras coisas. Eu acredito na ciência, acredito na medicina, acredito na saúde e na vida. Ele acredita na cloroquina, na propina e no negacionismo. Governador, queria entrar num assunto bastante sensível, né, no bolso das pessoas, um assunto que afeta a todos nós, né? A questão dos combustíveis. A Petrobras anunciou, temos aí mais um aumento da gasolina, nesta quinta-feira de 3,3%, o acumulado do ano está em 51%. Eu lhe pergunto, né, é uma empresa estatal que ela tem que ter lucro, ela tem que ter resultado, ela tem que remunerar os seus acionistas, mas será que é só isso? Eu lhe pergunto, qual é o caminho para nós não estarmos num preço do combustível tão elevado? Estamos falando aí de uma cesta de itens, né? Na composição do litro da gasolina, entra o câmbio, entra o valor do barril de petróleo, tem um histórico de preços artificiais também na Petrobras, estamos pagando essa conta também. Qual é o caminho para que o consumidor, o motorista, não pague tanto no valor do combustível? Temos um governo eficiente, em primeiro lugar. Depois um governo decente, que cumpra os seus compromissos. Eu já disse que se assumir a presidência da República, eu vou privatizar a Petrobras. Eu estou sendo claríssimo aqui. Vou privatizar a Petrobras. Não faz sentido uma estatal com essa dimensão ter o poder que tem a Petrobras. Eu não estou aqui dizendo que ela é ineficiente e incapaz. A Petrobras é uma empresa que merece respeito. Eu me refiro ao governo que tem a Petrobras debaixo do seu guarda-chuva. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Vou privatizar a Petrobras e não vou fazer a privatização para uma única Petrobras privada. Ela terá um split, ela será ampliada para várias empresas que poderão administrar preços e, principalmente, dentro de um mercado internacionalizado e globalizado, como é o gás, como é o combustível, ter empresas que façam competição. É isso que faz a diferença, Renato, numa vida privada, onde você tem competitividade. Por que os Estados Unidos, que é a nação mais desenvolvida do mundo, que é a economia mais próspera do planeta, seguido da economia chinesa, mas é americana a principal, por que lá não tem uma Petrobras, uma US Brás ou uma American Brás? Porque acredita nas leis de mercado. E lá o combustível não custa o que custa aqui, mesmo com dólar desfavorável a nós, na versão do real, que hoje está 5,20 para você comprar um dólar, você paga o combustível mais barato na América do que paga aqui no Brasil, você paga o gás mais barato na América do que paga aqui, seja o de botijão, praticamente nem existe mais gás de botijão nos Estados Unidos. Mas por quê? Competição, leis de mercado, e aqui isso não há. Há uma estatal pesada, que aliás foi fruto de corrupção no governo Lula. Bilhões de reais foram surrupiados da Petrobras para depósitos em contas na Suíça, de corruptos que alimentaram o governo Lula durante mais de 8 anos, e essa Petrobras continua existindo. É um erro e um equívoco de um governo, diga-se, Renato, que logo no início dizia: vou privatizar, vou colocar mais privado e menos público.
vou colocar mais Brasil e menos Brasília. E não foi isso que fez. Não privatizou a Petrobras, não privatizou a Eletrobras. Promete e não executa. Prometeu privatizar os Correios. Só agora, 2 anos e meio depois, levou o projeto ao Congresso Nacional para a privatização dos Correios. Prometeu aquilo que não cumpriu. Portanto, um governo eficiente, que cumpra a sua palavra e respeite as regras de mercado. E no âmbito social, faça aquilo que é a sua obrigação, como nós fizemos aqui. Nós, em São Paulo, Renato, temos o Vale Gás. O Vale Gás oferece para as famílias vulneráveis um botijão de gás a cada 2 meses, para que essas famílias vulneráveis possam aquecer e preparar a sua alimentação. E damos aqui também a cesta do alimento solidário, com 25 quilos de alimento, inclusive com proteína animal, para que as famílias qualificadas como vulneráveis, as famílias das pessoas em estado de pobreza e extrema pobreza, tenham comida e tenham gás para cozinhar a sua comida. Isso não é política de Petrobras e muito menos de Secretaria de Abastecimento. Isso é política social, é política do olhar e da atitude para destinar recursos para quem efetivamente precisa para sobreviver e para ter o resgate à sua dignidade. Governador, o senhor acredita que a condução do país durante a pandemia da Covid-19 vai ser a principal pauta, ou uma das, claro, na eleição de 2022? E um paralelo a isso, se o senhor acompanha os números de outros estados brasileiros também diante da pandemia, e o estado do senhor, São Paulo, que teve até compras de vacinas por conta do Instituto Butantan. Matheus, boa pergunta, e eu confirmo, será um tema também de 2022. É o grande tema de 2021, salvar vidas, vacinar as pessoas, proteger a existência e respeitar a ciência, respeitar a medicina e colocar a vacina no braço, seja qual for a vacina. Nós temos 4 vacinas aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil. Qualquer vacina é uma boa vacina. A Anvisa é uma agência de vigilância sanitária independente e respeitável. E olha que eu já tive embates com a Anvisa, mas respeito a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ao contrário de um presidente da República que estimula a não vacinação, aliás, alguém sabe se Bolsonaro se vacinou? Ninguém sabe. Se vacinou e mente que não tomou a vacina, pois continua sendo um negacionista, um absurdo, um crime. As pessoas que não são vacinadas padecem, podem ir a óbito pela falta da vacina. E, amigos, está aqui um exemplo de um dos poucos brasileiros que teve 2 infecções. Eu 2 vezes tive Covid, em agosto do ano passado e agora, 20 dias atrás. Fiquei 14 dias de quarentena. E sabem por que eu não tive nenhuma manifestação? Eu fui absolutamente assintomático nessa segunda infecção, porque eu tomei a vacina, a Coronavac, a vacina do Butantan, a vacina que me salvou, mas não me deixou distante da possibilidade de ser infectado. Fui infectado, mas estou vivo, porque tomei a vacina. E todos os brasileiros devem tomar a vacina, a primeira e a segunda dose. E o ano que vem nós teremos um novo processo vacinal, como tomamos a vacina contra a gripe, Matheus, todos os anos. E vamos ter que tomar a vacina contra a Covid todos os anos para nos proteger nossos pais, nossas esposas, nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas. Teremos que nos vacinar. São Paulo está produzindo 2 vacinas brasileiras, integralmente produzidas aqui, 1/4 e 1/5 do preço daquilo que custam as vacinas hoje, com insumos importados da China ou da Índia. O Instituto Butantan já está produzindo a Coronavac no Brasil, a nova fábrica, começa a produção na sua fase inicial agora em dezembro, e já ao final de fevereiro já poderá disponibilizar doses desta vacina a 1/4 do custo que hoje ela representa, seja para o Brasil, seja pelo Butantan, produzida aqui em nosso país. E a outra fábrica já pronta, que é a da Butanvac, a nova vacina do Butantan, que já produzimos 10 milhões de doses, e até outubro serão 40 milhões de doses, e que está em fase de testagem, seguindo o protocolo da Anvisa, e até o final do mês de outubro será apresentado à Anvisa, para que ela, em novembro, possa, com a submissão da vacina, oferecer a sua decisão e a sua avaliação, e nós estamos convictos de que será mais uma vacina eficaz e uma vacina útil para o braço dos brasileiros. É isso. Vacina, saúde e proteção continuarão sendo temas importantes em 2022. E também a proteção à saúde. Aí eu concluo, Matheus. São milhares de brasileiros que tiveram suas cirurgias eletivas adiadas, porque os leitos dos hospitais foram priorizados acertadamente
para atender as pessoas infectadas pela Covid. É risco de morte as pessoas que têm Covid e vão para uma UTI. Então, nós teremos milhares de brasileiros que vão precisar fazer exames e cirurgias. E aqui em São Paulo, a partir de 1º de novembro, nós iniciamos o Corujão da Saúde para fazer os exames de quem precisa fazer, exames gratuitos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, na rede pública e na rede privada. Sim, rede privada. Aonde? No Albert Einstein, no Sírio-Libanês, na Beneficência Portuguesa, no Copa d'Or, nos melhores hospitais privados de São Paulo, vamos atender pessoas pobres, pessoas desempregadas à noite. Por isso o nome Corujão da Saúde. E nós vamos pagar esses hospitais para o atendimento a esta população. Só que pagaremos um valor muito menor do que aquele que pagaríamos se fosse de dia, onde a elite e aqueles que podem pagar seus planos de saúde utilizam os melhores hospitais do Brasil. Mas à noite, os melhores hospitais do Brasil estão funcionando, mas não têm pacientes e nem exames. Agora vão ter exames e pacientes, pessoas pobres, e o governo vai pagar a esses hospitais pelos exames e também pelas intervenções cirúrgicas. E aqui eu dou a vocês mais um bom exemplo: gestão, capacidade, coalizão, ou seja, temos bons profissionais, bons secretários e respeitamos a ciência e a vida. Isso que nos faz ficar próximo da vida e da existência. Governador, o senhor se tornou um dos principais opositores ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro nos últimos 2 anos. Lá em 2018, no segundo turno, quando o senhor escolheu apoiar Jair Bolsonaro, tinha um cenário em que nós tínhamos Fernando Haddad de um lado e Jair Bolsonaro do outro. Mas, para além dessa questão de derrotar o PT, qual foi o motivo que levou o senhor a escolher o apoio, em que determinado momento, depois que o presidente havia sido eleito, o senhor mudou, virou a chave? Quando que o senhor percebeu que aquele ato, aquela escolha de apoiar o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno não era mais a sua opinião? O que mudou e em que momento mudou também, governador? Anderson, eu errei. Aliás, errei como milhões de brasileiros erraram, porque nós acreditamos e confiamos que teríamos um governo, primeiro, honesto, depois, liberal, terceiro, que ia combater o Lava Jato, quarto, que ia transformar o Brasil, e quinto, que estava combatendo o PT. Eu combati e venci o PT aqui em São Paulo. Eu fui candidato a prefeito e me elegi prefeito da capital de São Paulo contra Fernando Haddad. O mesmo Fernando Haddad, que foi candidato à presidência da República em 2018, era prefeito da cidade de São Paulo em 2016. Lula não estava preso, estava solto. E Dilma Rousseff era presidente da República. Eu venci Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad. E eu que não era da política, eu vim do setor privado, eu não era orgânico, eu não tinha mandato, eu não vinha de deputado federal, deputado estadual, ou de posição política nenhuma. Eu era do setor privado, apenas filiado por admiração ao PSDB desde 2001. Então eu venci o PT. Não havia em 2018 nenhuma possibilidade de eu apoiar ou votar no PT, fosse com Fernando Haddad ou fosse com quem fosse. E eu, como muitos brasileiros, ficamos iludidos com a figura de Jair Bolsonaro, mentindo aos brasileiros que faria um governo liberal, que faria um governo desestatizante, que apoiaria a Lava Jato, que cuidaria bem dos brasileiros, que cuidaria da selva amazônica, que daria atenção ao meio ambiente, que seria um governo plural, cuidando da multilateralidade. E o que nós vimos em 2 meses... Em 2 meses, Anderson, nós vemos um governo distante da realidade. Eu não esperei chegar a pandemia para me afastar de Bolsonaro e para anunciar o meu arrependimento. No segundo mês, em fevereiro de 2019, eu vi que esse homem era um mentiroso. Ele mentiu aos brasileiros, começou mentindo que era contra a reeleição, fez toda uma campanha política em 2018, dizendo que era contra a reeleição, com menos de 60 dias de governo, defendeu a reeleição e está aí, candidato à reeleição. Um mal para o Brasil. Eu sou contra a reeleição. Reeleição faz com que os gestores políticos que são eleitos, ao invés de cuidar da gestão, da administração, ficam cuidando de eleição. Mal e mal começaram o seu período como gestores, já estão cuidando da reeleição, negociando cargos, dividindo o governo, fazendo concessões espúrias que não deveriam ser feitas. Vi um homem que afastou o juiz Sérgio Moro, convidou Moro para se eleger e depois atirou em Sérgio Moro, defenestrou e ofendeu Sérgio Moro, retirando o Moro de uma maneira humilhante do seu governo. Aliás, não fez isso só com Sérgio Moro, fez isso com 8 ministros só no seu primeiro ano de governo. É um fato inédito. No primeiro ano de governo, um presidente da República trocar 8 ministros. Demitiu Gustavo Bebiano, que depois, até por desgosto, infelizmente perdeu a vida, morreu.
General Santos Cruz e tantos outros cujas promessas que ele disse que faria, não fez e que se decepcionaram com ele. Pergunte a Luiz Henrique Mandetta se ele não está arrependido de ter sido ministro da Saúde deste negacionista chamado Jair Bolsonaro. Arrependimento atroz. E ele votou no Bolsonaro e foi ministro do Bolsonaro. Nem por isso eu o condeno, porque tentou ser um bom ministro da Saúde e não conseguiu. Aliás, é impossível ser ministro da Saúde de um governo negacionista que não tenha compaixão com seu povo. 4 ministros da Saúde em 2 anos e meio. 4 ministros da Educação em 2 anos e meio. Que gestor é esse? Que Bolsonaro é esse? Da minha parte, o meu arrependimento e o meu desprezo. Governador, o senhor no auge da discussão, Lula preso, solta Lula, prisão em segunda instância, o senhor se manifestou em defesa da PEC da prisão após condenação em segunda instância. Nessa semana, o jornal Folha de São Paulo trouxe a informação de que o senhor nomeou o chefe do Instituto de Criminalística de São Paulo, o perito criminal Samuel Alves de Melo Neto, de 55 anos, condenado em segunda instância pela Justiça Paulista com acusação de participar de esquema criminoso de investigações ilegais. Isto é uma incoerência? Renato, primeiro eu desconheço essa nomeação. São Paulo tem mais de 280 mil funcionários públicos. Eu não sou gerenciador de recursos humanos do governo de São Paulo. Eu sou governador de São Paulo. Posso mandar apurar, mas desconheço esse fato e a minha posição não mudou. Agora, eu não faço prejuízo das pessoas. Quem faz o ajuizamento disso, em caráter definitivo, Renato, é a Justiça. Antes disso, eu não condeno ninguém. Quem condena é a Justiça. Governador, as internas do PSDB, o nome já será definido em 2021. A gente cita o governador Eduardo Leite, o senador Tasso Gereissati, o ex-senador Arthur Vigílio. Teria outro nome e se vai ser definido já em 2021? Matheus, sim, será em 2021, em novembro, dia 21 de novembro de 2021, nós teremos as prévias do PSDB. Eu sou filho das prévias, Matheus. Eu disputei as 2 únicas prévias que foram realizadas no Brasil até hoje. E as 2 únicas prévias foram no PSDB e foram em São Paulo. Em 2016, para vencer as eleições e me tornar prefeito de São Paulo, eu tive que disputar prévias. E disputei prévias com bons nomes do PSDB, inclusive Bruno Covas. Bruno disputou as prévias, aliás, como deputado federal mais votado do PSDB em toda a história. Que Deus o tenha e o proteja, porque eu venci o Bruno e depois de vencê-lo convidei para ser meu candidato à prefeitura da capital de São Paulo. Fizemos chapa pura e vencemos com 53% dos votos válidos Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, que não conseguiu renovar o seu mandato porque perdeu a eleição para o PSDB. Depois, em 2018, disputei as prévias para o governo do estado de São Paulo, com outros 4 candidatos também, de grande quilate, candidatos de qualidade, como agora temos a qualidade de candidatos como Tasso Gereissati, senador do estado do Ceará, ex-governador desse estado, um homem brilhante, uma trajetória e uma biografia de enorme respeito. Arthur Vigílio, que foi senador da República, um dos melhores tribunos que eu já vi no Senado Federal em todos os tempos, e foi recentemente prefeito da capital do seu estado, de Manaus. E o jovem e promissor governador do estado do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite. Nós nos respeitamos, nós nos compreendemos, temos diferenças, o que é normal numa democracia, mas faremos um programa de prévias com bons debates construtivos pelo Brasil, não na defesa de interesses próprios, e sim na proteção à democracia e na valorização dos valores para conduzir o Brasil a um caminho diferente desse que ele está trilhando no momento. Governador, o PSDB, eu queria ouvir um senhor um pouco sobre isso, assim, sobre essa eleição do ano que vem e o PSDB em si, mas eu queria colocar um ingrediente que é o seguinte: o senhor e o PSDB sempre bateram muito na tecla de combate à corrupção, a questão do PT no governo, só que tem um ingrediente aí que nós tivemos há pouco tempo atrás, denúncias contra um ex-presidente do PSDB nacional, que é o deputado federal Aécio Neves. Como é que o partido pode chegar nas pessoas, né, se mostrando como viável para ter um presidente da República e, ao mesmo tempo, convivendo com esse cenário internamente dentro do partido? Bom, governador, antes da resposta do senhor, por gentileza, o senhor teria aí 1 minuto antes do encerramento, por favor. Ok. Bem, Anderson, boa pergunta. Eu já manifestei a minha posição. Aécio Neves já deveria ter sido afastado do PSDB há muito tempo. Não é um convívio que eu prezo e nem um convívio que eu respeito. Eu gosto de estar ao lado de pessoas honestas, decentes, que respeitam o dinheiro público e a gestão pública. Aliás, é o que eu faço em São Paulo.
Nós aqui administramos um orçamento de quase 300 bilhões de reais, um orçamento maior que o da Argentina, da Colômbia, do Peru e do Chile. Em 2 anos e meio de gestão, nós não temos nenhuma denúncia sequer de corrupção. Lamentavelmente, Aécio Neves mostrou ao Brasil que não era uma pessoa correta. Lamentavelmente, pela minha visão, ele deveria ter pedido o afastamento do PSDB enquanto processasse o seu julgamento. Se for inocentado, algum dia, pelo Supremo Tribunal Federal, onde ele responde a 8 processos, ele poderia voltar ao PSDB. Mas ele não teve a dignidade de pedir o seu afastamento para defender a sua verdade e a sua inocência. Preferiu se escudar e se amparar na legenda do PSDB para fazer política. Eu lamento, mas é parte de um partido democrático com a dimensão do PSDB. Mas eu deixo aqui claramente a minha discordância. Portanto, partirei para a campanha presidencial com a consciência tranquila de já ter solicitado a Aécio Neves que se afastasse do PSDB. A mim, ele não representa. Governador João Dória, governador de São Paulo, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Renato, muito obrigado. Obrigado a você, Matheus, Anderson, nossos ouvintes, internautas aqui da CBN. Estaremos aí no próximo sábado. Vou visitar o nosso governador, Carlos Moisés. Ele é de outro partido, mas republicanamente, institucionalmente, temos uma ótima relação como governadores. Também as forças políticas desse estado, do PSDB e fora do PSDB. De maneira muito respeitosa e com muita humildade, estarei aí fazendo o nosso campo democrático do debate pelas prévias do PSDB. Viva Santa Catarina e muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado, governador.